Estamos de volta e a gente vai direto com Cristiano Machado, que tem informações sobre produção de larvas, alevinos e formas jovens e como a tecnologia está ajudando a aquicultura no Tocantins. Com você, Cris. De volta na programação da AgroTeams 2021 e o tema agora é piscicultura, tecnologia na aquicultura do nosso estado do Tocantins. E nós conversaremos com dois profissionais que atuam neste ramo aqui no estado. Diretamente de Brejinho de Nazaré, o Patrick Raifellner, ele é zootecnista e gerente da Aquagenetics. E também está conosco o Bernardo José Ramos. Ele é engenheiro de aquicultura e gerente da empresa Fazenda São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês para falar de um tema muito importante para o nosso estado, que tem um potencial enorme na aquicultura, na piscicultura. Primeiramente, Bernardo, muito obrigado por sua participação, viu? Eu que agradeço, Cristiano, a oportunidade aí de falar sobre a piscicultura aqui no Tocantins e as tecnologias envolvidas. Excelente. Patrick, mas também muito obrigado. Desde já parabenizando a vocês dois pelo brilhante trabalho que vocês desenvolvem aqui no nosso estado. Patrick, teremos uma verdadeira aula aqui sobre tecnologia e piscicultura, não, Patrick? Obrigado aí pela participação também, Cristiano. E Tocantins é isso aí, tem muita água, clima favorável e acho que tem tudo para ser um dos principais players aí do Brasil. Exatamente. Bernardo, a primeira pergunta que eu faço para você é quais as tecnologias aplicadas hoje na produção de peixes nativos? São diversas tecnologias, Cristiano, aplicadas na produção de peixes nativos, que vão desde a obtenção dos alevinos, da reprodução dos peixes, que passa pelo crescimento, manejo, nutrição e gestão dos dados, né, na produção. Então, a reprodução dos peixes, ela exige a aplicação de tecnologias para potencializar os resultados da desova dos peixes em laboratório. E a gente a gente realiza a aplicação de ferramentas de análise genética para garantir os melhores cruzamentos entre os reprodutores. Então, nós precisamos saber a genética dos reprodutores para fazer os melhores cruzamentos e obter os alevinos de melhor qualidade, que vão dar melhor desempenho em campo, né? Então, nós aplicamos também, a gente utiliza microchips de identificação nos reprodutores, que permitem que a gente saiba o histórico de reprodução desses animais e que a gente realize os cruzamentos dos melhores reprodutores para a obtenção dos alevinos que vão ter melhor eficiência em campo. Os alevinos resultantes dos melhores cruzamentos dos reprodutores com as melhores genéticas, eles vão ter melhor desempenho, vão consumir menos ração no ciclo de engorda, eles vão ter uma melhor eficiência de uso de recursos durante o processo de crescimento em campo, certo? Então, uma melhor quantidade de ração para o melhor crescimento, ele vai utilizar uma menor quantidade de grãos e uma melhor eficiência em geral no ciclo, né? E a Fazenda São Paulo tem a honra e o privilégio de fazer parceria com a Embrapa, que realiza a aplicação de ferramentas de análise genética para a gente conhecer o DNA dos reprodutores e realizar os melhores cruzamentos de forma a obter a melhor qualidade dos alevinos e padronização da qualidade dos alevinos, né? Existem outras tecnologias também que passam pela criopreservação do sêmen dos machos, que permitem que a gente faça cruzamentos, o transporte do material genético sem necessariamente ter que transportar os animais em si. E são tecnologias que vão até a nutrição também, com a aplicação de imunoestimulantes, que permitem, são alimentos funcionais, né? Que permitem que a gente tenha uma melhor saúde e padronização da sanidade dos animais. Então, são diversas tecnologias aplicadas, biotecnologias e aplicação de tecnologias também na análise dos dados, né? De banco de dados, que permitem a gente ter maior eficiência na produção.
Interessante a tecnologia, não, Patrick? Muito imprescindível aí para a produção. Mas, Patrick, por gentileza, gostaria que você falasse o porquê de produzir tilápias e quais os principais pontos a serem observados pelos produtores para a iniciar nesta atividade. Primeiramente, a tilápia é um dos peixes assim que tem o maior pacote tecnológico disponível, né? Só por curiosidade, tem registros de produção de tilápia. A tilápia, o nome dela é tilápia do Nilo, né? Que ela veio proveniente da África, do Rio Nilo. Existem registros de até 1.500 anos antes de Cristo, de já produções em viveiros escavados de tilápia. Então, assim, nós estamos falando de um peixe que vem sendo produzido há mais de 3.000 anos junto conosco. Então, esse pacote tecnológico, que eu digo, questão de manejo, desenvolvimento, como cultivar, vem sendo desenvolvido durante todo esse período, né? Hoje, no Brasil, a tilápia corresponde a 90% dos peixes de água doce produzido do total. Então, assim, por que que a tilápia é o peixe assim escolhido hoje entre as maiores empresas, maiores indústrias? Isso é de acordo com a necessidade do consumidor. Hoje nós estamos numa época que a alimentação saudável, a proteína do peixe é uma das proteínas mais saudáveis que tem, e ao mesmo tempo nós estamos num ritmo muito acelerado de desenvolvimento. Então as pessoas, ao mesmo tempo que querem uma alimentação saudável, elas querem uma coisa prática, uma coisa que consiga preparar durante meia hora durante o almoço. Então a tilápia ela é versátil por questão de disponibilidade de filé e esses outros itens. O pacote tecnológico que eu falo é dividido assim em três pilares, né? Esses pilares são o manejo de como que a gente trabalha com o peixe, que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos com pesquisa e desenvolvimento, a alimentação. Hoje a indústria de ração ela é muito bem estabelecida já para a tilápia, que é um peixe onívoro, se alimenta tanto da filtração de matéria orgânica nos viveiros, como a alimentação incorporada, que seria o arraçoamento, e principalmente a genética, que eu acho que é o grande diferencial de qualquer cadeia produtiva, assim como a gente vê o frango hoje no Brasil, que é um dos líderes globais, a tilápia está caminhando também para esse mesmo desenvolvimento. Então, com base nesses três pilares, eu acredito que é o que os produtores hoje estão atrás, diminuir custo e aumentar a possibilidade de lucro. Então, a piscicultura nacional acaba passando por uma fase assim de profissionalismo. Termina aquela coisa de colocar os alevinos, jogar uma ração sem controle, sem uma taxa de arraçoamento, sem uma análise técnica, e no final do período de engorda, que não se sabe nem quando ia ser, retirar os peixes, vender e vamos ver quanto que deu. Então, assim, muitas empresas sérias de fora estão vindo investindo no Brasil porque nós temos o clima, nós temos a água e nós temos hoje um pessoal técnico e até a própria genética está sendo desenvolvida no próprio Tocantins, junto com a Genomar, líder aí na parte de genética de peixes. Vai ser a maior empresa de genéticas de tilápia na América do Sul, e a Aquagenetics em Brejinho do Nazaré é a maior piscicultura produtora de tilápia no Brasil e provavelmente da América do Sul também. Então, sim, são grandes empresas sérias, com renome, que estão vindo para investir no estado. E falando em diferencial, Bernardo, por favor, quais tecnologias ainda podem ser desenvolvidas para melhorar a produção de peixes nativos? Então, Cristiano, a produção de peixes nativos no Brasil ainda tem muito que avançar no desenvolvimento de tecnologias. Os peixes nativos no Brasil ainda não tem um pacote tecnológico totalmente desenvolvido. A gente, aqui na Fazenda São Paulo, nós temos como principal espécie produzida o tambaqui e a tambatinga. O tambaqui, que é a segunda espécie mais produzida no Brasil, que faz parte do grupo dos peixes redondos, né, conhecido como os peixes redondos. Então,
essas espécies nativas, elas já têm uma produção significativa dentro do cenário da piscicultura nacional, e isso com pouca tecnologia aplicada. A partir do momento que nós desenvolvermos melhor essas tecnologias e aprimorarmos as tecnologias em genética, nutrição e manejo, nós vamos vamos alavancar essa produção de forma a ser muito mais eficiente e sustentável, né? Então, principalmente aí as tecnologias na área de genética e que são fundamentais, né? Que a gente faz a parceria com a Embrapa Pesca e Aquicultura sediada em Palmas, né? Então, é muito importante essas parcerias, o investimento em pesquisa, né? Em pesquisa que dá o retorno em recursos para a sociedade, para o setor produtivo. E então a gente tem muito que avançar ainda na eficiência da produção para tornar o tambaqui, as espécies de peixes redondos. A gente também produz os peixes de couro, né? O surubim, do grupo dos surubins, do pintado, conhecido como pintado, que são espécies de alto valor agregado e que a gente faz parcerias para justamente melhorar a eficiência da produção, parcerias principalmente com a Embrapa para melhorar a eficiência da produção e garantir uma representatividade maior de mercado também para a produção das espécies nativas que são tão apreciadas, né, no Brasil, que tem um mercado já desenvolvido aqui, que são espécies preferidas aqui pelo consumidor, tem alto valor agregado e só tem a avançar com a aplicação de tecnologias tanto na genética, na nutrição e no manejo, né? Ok. Patrick, por favor, qual o custo da produção de tilápia e quantos, em termos percentuais, desse custo vem dos alevinos? Veja bem, Cristiano, o custo hoje de produção de tilápia ele é muito variável de estado para estado. Existem alguns trabalhos que foram feitos, mas para produzir mais ou menos aí 1 quilo de tilápia, o custo está em torno de R$ 4,50. O preço de venda é uma coisa assim mais regional, mas varia entre R$ 5 e R$ 6. Então, assim, a margem de lucro por quilo de tilápia produzida está em torno aí de R$ 1, R$ 1,50. Depende do volume, depende do que a empresa estiver pensando em exportação. Hoje, com o dólar deu uma diminuída, mas ainda está alto. A exportação ainda é um mercado que muitas pessoas estão atrás, as grandes empresas. E com relação ao custo do alevino em cima da produção final da tilápia, vou até caminhar pelo inverso. Hoje, o custo da tilápia, no peso de abate entre 800 gramas a 1 quilo, 70% a 75% desse custo está atrelado à ração. E ainda mais que hoje a matéria-prima está aumentando muito o valor, e o Tocantins é um dos grandes produtores de grãos. Então, se fábricas de rações começam a se estabelecer aqui na região, talvez a gente consiga baixar um pouco desse custo. Então, só para lembrar, 70% a 75% do custo do peixe final é ração. Tem outros gastos com depreciação da fazenda, ou do tanque-rede, conforme a forma de produção. Além disso, tem um gasto que é em torno de uns 6%, 7%, que é com a parte de sanidade, que seria vacinação, cuidados do pescado. E o alevino fecha em torno de 5% a 6% desse custo. Por isso que até faço uma correlação interessante, que muitas vezes a gente quer economizar no valor do alevino, pegar de um produtor que não tem aí um laudo sanitário, não tem um controle genético do que está sendo feito da produção, e economiza uma fração desses 5% que já seria o custo dele. E isso daí acaba saindo muito caro. E se a gente inverter o exemplo, por exemplo, se eu falar para você assim: ô Cristiano, vamos comprar um carro. A gente tem aqui
uma marca X, que é melhor custo-benefício, pouco consumo, o design é excelente, e tem esse outro aqui que é metade do preço, só que ele gasta o triplo, e a gente sabe que a gasolina seria mais ou menos 75% do custo. Então, pô, sem dúvida, se o preço do veículo é 5% do negócio, por que eu não vou comprar o melhor veículo mais econômico que tem garantia genética, procedência de estudo? Então, assim, o investimento hoje em genética é muito barato. Está à disposição do mercado alevinos de alta qualidade, e o que a gente tem que lutar são as rações, os grãos, os impostos aí para baixar o custo disso tudo para o produtor ter uma condição de lucro um pouco maior. E é isso aí. E, evidentemente, para que a produção aqui no Tocantins ela tenha um crescimento ainda maior e melhorar a condição de vida, não só daqueles que atuam na área, mas também em toda a economia do nosso estado. Bernardo, muito obrigado por sua participação. Gostaria de deixar aí neste momento para suas considerações finais e agradeço demais aí a sua contribuição com o debate da melhoria em termos de tecnologia da nossa piscicultura. Obrigado, Cristiano. Só tenho a agradecer essa oportunidade de divulgar melhor o nosso trabalho. A gente aqui realmente trabalha para fornecer ao mercado um alevino, né, um material genético de alta qualidade que garante a melhor eficiência no ciclo de produção para os produtores que estão engordando e o que vai resultar no menor custo na final para garantia de melhor resultado para a cadeia produtiva. Então, a Fazenda São Paulo ela tem essa preocupação com a genética e preocupação com a sustentabilidade que garante a qualidade e padronização dos alevinos fornecidos ao mercado. E o Tocantins, a região norte do país, principalmente o Tocantins, tem todas as condições aí para desenvolver mais ainda na produção de peixes nativos e desenvolver o mercado aí do consumo também desses peixes, que é a proteína de mais alto valor biológico, né? A gente tem um grande potencial de desenvolver melhor a gente já tem uma produção grande de grãos aqui no estado, então converter esses grãos em proteína de alto valor nutricional é a nossa função aqui, e esse mercado só tem a crescer e ter um desenvolvimento aí com a aplicação de tecnologias que são fundamentais. Valeu, Bernardo, muito obrigado. Patrick, também agradeço a sua participação, gostaria de deixar esse tempo para que você possa falar algo mais aí que não abordamos aí na entrevista, e muito obrigado por sua participação, Patrick. Obrigado também, Cristiano. Eu acho que as palavras do Bernardo foram muito bem colocadas aí. Eu acho que, em vez da gente estar mandando o grão para fora, por que a gente não agrega mais valor ainda, tirando isso daí como proteína, né? Já vira uma commodity aí, né? O peixe começa a ser produzido em grande escala. Você vê o Paraná, que tem condições climáticas para estar produzindo 8 meses no ano, eles produzem aí quase 50% da produção do Brasil inteiro, então, de pescado, né? Então, o Tocantins tem todas as condições, tem estrutura, tem o apoio do governo, tem o clima e tem principalmente a água aí para ser um dos principais aí produtores do Brasil para acarretar isso daí. Obrigado a vocês dois mais uma vez aí pela participação, e que o Tocantins realmente avance na piscicultura. Potencial tem, tudo contribui para que haja uma melhoria neste segmento econômico do nosso estado. E com esta participação importante, nós retornaremos aos estúdios e voltaremos com mais informações úteis às mulheres e homens do campo aqui na Agroteams 2021. E olha, eu quero te fazer um convite. Você está navegando pela plataforma www.agroteams.to.gov.br, vai até o campo Expositores e lá tem artesanato do Tocantins. Por que eu estou te fazendo o convite? Porque lá vai ter informações sobre o artesanato que é produzido aqui no estado. O intuito é impulsionar as vendas, auxiliar essas pessoas que ganham a vida fazendo essa arte nossa. Nós estamos, inclusive, no cenário Arte e Flora, que tem um pouco do nosso artesanato. Então, vai lá
lá, confere, ajude as mulheres e homens que fazem artesanato do estado. Gente, está chegando ao fim a minha participação aqui na AgroTeens. Que saudade, eu já estou daqui. É tão bom fazer parte dessa feira. É o segundo ano que eu apresento a AgroTeens. 100% digital, é uma honra, uma alegria e um desafio, viu? Porque ao vivo assim não é fácil todo dia. Agora nós temos 32 horas de transmissão e a Késia Reis, que agora assume daqui, né, Késia? Muito obrigada pela parceria durante esses dias. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco do que a gente gosta de fazer, que é comunicação, levar um pouco de informação para as pessoas e também nos divertimos muito, né, Késia? Com certeza, Gleison. Olha, é um prazer e uma honra dividir esse espaço, esse projeto, que é a AgroTeens 2021 com você, né? Para quem não sabe, nós somos muito amigas, então é um prazer ter ela aqui ao meu lado nesses 4 dias de feira. Bom, obrigada, Gleison, e até a próxima. Bom trabalho. Obrigada. A gente agora continua falando de piscicultura, né, de peixe. Olha só, o quadro institucional de agora vai falar sobre bioeconomia do pescado. A bioeconomia baseada em peixe é uma economia que pode ser considerada aí inclusiva. Por quê? Porque ela envolve ribeirinhos, inclusive até comunidades indígenas. Para falar sobre esse assunto, nós vamos agora com uma turma bem conhecida, né, bem conhecedora, que vai trazer informações em profundidade para a gente. Andréa Helena Pizarro Munhoz, ela é pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura, ela está conosco online. Aproveito a perguntar, ouve direitinho, tá tudo certo, Andréa? Eu estou ouvindo bem, você está me ouvindo? Sim, ouvimos, Andréa, então tá tudo certo. Obrigada, Andréa, daqui a pouco você entra. Falamos também com Roberto Manolho Valadão Flores, ele é pesquisador também da Embrapa Pesca e Aquicultura. Miyuki Yashida, secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e Tiago Tardivo, gerente de pesca da Seagro. Eu passo então a bola para o Tiago, quem vai comandar esse painel. Boa tarde, Késia. Boa tarde a todos os telespectadores e telespectadoras. Aqui mais um dia na AgroTeens Digital. Hoje chegando aqui ao nosso último dia de feira e com um tema super especial, bioeconomia do pescado, né? Economia circular. Hoje a gente já teve várias abordagens sobre a bioeconomia, né, em vários temas, principalmente na questão da agricultura familiar e agora trazendo para a bioeconomia do pescado. Eu agradeço a participação de todos os presentes, Andréa, Roberto, secretária Miyuki, né, e a gente começa, né, falando um pouquinho desse tema, né? É um tema que ele gera em torno de 2 trilhões de dólares no mundo e mais de 22 milhões de emprego, onde os principais objetivos, como falado pela Késia, é a inclusão social, com desenvolvimento e tecnologia, novas tecnologias, principalmente com a retirada de recursos fósseis e a utilização de recursos renováveis. Na aquicultura, na piscicultura, na produção de pescado, nós vemos que a retirada do pescado da natureza via pesca extrativista, segundo os dados da FAO, ela se mantém, né, numa linha constante, e a aquicultura, a produção de organismos aquáticos, ela vem numa crescente, né? Hoje, praticamente do que é consumido pela população humana no mundo, né, 50% é retirado e 50% já é produzido, né? E a gente tendo essa questão de toda a inclusão social, eu queria falar com a nossa secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, né, Miyuki Yashida, dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em prol da inclusão desse público, índios, quilombolas, as comunidades tradicionais, em prol junto ao pescado, né, no estado do Tocantins. Boa tarde, mais uma vez agradecendo aqui a Secretaria da Agricultura e o Tiago Tardivo, a Embrapa, né, em nome de você, Manolo, em nome da Andréa, que fazem aí a diferença nos trabalhos nossos. E dizer, né, que dentro da estratégia das baixas emissões, como eu já disse anteriormente, no programa Tocantins Competitivo e Sustentável, uma das situações é a situação social, econômica, ambiental, né? E dentro disso nós temos lá os indígenas, os quilombolas, os pequenos produtores, os ribeirinhos, que faz, né, essa inclusão e 50% da população hoje do Tocantins.
E dentro do programa, do Plano de Recuperação do Verde, nós colocamos lá os quilombolas para a gente trabalhar algumas comunidades com produção de peixe. Por quê? Porque já tem algumas comunidades, principalmente as do Sudeste, onde a piscicultura já é bastante habitual, onde eles já têm, né, essa situação já começada de alguma forma. Dentro eles ganharam barraginhas, dentro de outras situações como tanque escavado, tanque elevado e mesmo algumas represinhas. Então a gente pretende fazer, né, dentro desse plano de recuperação verde, o trabalho com as unidades quilombolas ali na região do Sudeste. Também, né, dentro das várias comunidades indígenas, se não me engano, nós temos 7 a 8 etnias dentro desse estado. E com elas a gente gostaria de fazer também alguns pilotos de piscicultura para colocar o que já é uma atividade habitual do indígena, que é viver de piscicultura, que quer dizer, que é viver de peixe, colocar a piscicultura como mais um alternativo para que eles tenham uma segurança alimentar, uma situação melhorada mesmo de condições de vida. Da mesma forma com os ribeirinhos, que a gente tem algumas implantações já começadas, que foi a que eu já disse anteriormente também, em Filadélfia, em Lajeado e na região de São Salvador, na região ali do Peixe, né, que é onde a gente está trabalhando essas situações de fazer com que haja, né, uma integração geral, desde a produção, né, da produção de peixe até a comercialização final com as indústrias. E mais os projetos, né, que a gente tem em andamento, em outras situações, como já, acho que o Tiago Tardio vai explicar melhor, como já foi feito em Brejinho de Nazaré. Tá. Perfeito, secretária. Referente a Brejinho, né, nós temos no município de Brejinho de Nazaré um dos parques aquícolas, né, que foram cessionados pelo extinto Ministério da Pesca, onde um trabalho da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Secretaria de Meio Ambiente, Embrapa, as iniciativas privadas auxiliaram em todo o desenvolvimento do parque aquícola, com emendas parlamentares cedidas pelos nossos parlamentares da esfera federal, fazendo com que aquele parque se tornasse um caso de sucesso dentro do estado do Tocantins e aproveitando os recursos hídricos, né? Nosso estado do Tocantins, ele tem 4 grandes reservatórios que foram desenvolvidos para desenvolvimento de matriz energética, para geração de energia. Esses reservatórios, eles entram dentro dos usos múltiplos, e um dos usos múltiplos é a aquicultura, aproveitar esses recursos naturais de forma sustentável. Falando da questão do aproveitamento do recurso hídrico de forma sustentável, eu gostaria de chamar a Andréia também para falar um pouquinho da aquicultura multitrófica, né? Seja bem-vinda, Andréia, seja bem-vinda à AgroTeens 2021. Satisfação imensa tê-la aqui conosco. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, secretária Miyuki, Roberto, Kézia, todos que estão acompanhando aí a AgroTeens nessa edição online. De fato, como vocês estavam falando, né, Miyuki, existe uma série de oportunidades, né, ligadas à bioeconomia e mais especificamente à bioeconomia do pescado, né? Curioso que não existe assim um consenso da definição categórica, né? Você tem algumas que se aproximam, né, da economia sustentável, né? Que na verdade ela tenta resgatar aquele conceito que era vigente até 50 anos atrás, né? Que a natureza era uma fonte inesgotável de recursos, simplesmente para a humanidade ir lá e satisfazer suas necessidades e desejos, né? Hoje a gente já sabe que existe uma série de limitações, né? Não só por conta do esgotamento dos recursos, mas também por conta das condições climáticas, né? E nós estamos vivendo justamente uma fase com uma limitação bastante drástica, né? Com
com essa questão da pandemia, né, que tem origem também nos desequilíbrios do meio ambiente, né. Então, essa é uma das abordagens, né, da bioeconomia, ou seja, é a tentativa de ver qual é das leis que regem, né, as leis biofísicas que regem o funcionamento da natureza e como se isso tem impactos em tudo que depende dela, né? Então a gente tem até uma representação interessante, não vou conseguir mostrar aqui, mas tem, quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi proposta uma representação gráfica em forma de bolo de noiva. Então, na base estão os objetivos relacionados à biosfera, que são a natureza, né, os recursos naturais, justamente para mostrar que eles são a base para a sociedade, né, que são os objetivos que relacionam com o funcionamento da sociedade, e para a economia, né. Então, dentro dos objetivos que tratam da biosfera da natureza, está o objetivo 14, que se refere aos organismos subaquáticos, né, onde está incluída a aquicultura, né, e a piscicultura que vocês estavam falando até há pouco tempo, né. Então, primeira coisa, então, é essa visão de que existem limites e que é necessário trabalhar para viver de uma forma um pouco mais harmônica, né, digamos, com essa limitação com a natureza, e também que isso pode ser uma fonte de recursos e geração de recursos não apenas econômicos, mas também ambientais e sociais, né? Como vocês falavam, por exemplo, trabalho com as comunidades tradicionais, né? Que justamente eles têm já esse domínio muito maior do que a sociedade como um todo, vamos dizer assim, essa convivência com a natureza, que é uma coisa que a gente pode ampliar também para gerar benefícios para todos, né? Uma outra abordagem é a que aproxima também a agricultura da indústria, né? Então, quando a gente fala em bioeconomia, então seria a utilização de recursos sustentáveis justamente para tentar compensar essa questão do esgotamento, né, das fontes não renováveis, né? E para isso você precisa fazer uso muito intensivo de tecnologias, né, para gerar principalmente bioinsumos, biopesticidas e produtos que vão passar pela indústria e vão ter uma série de utilizações, né? Algumas, inclusive, que ainda estão sendo testadas, né, descobertas, né? Vocês devem lembrar que foi noticiada, por exemplo, o uso da pele de tilápia no tratamento de queimaduras, né? Então, são alguns produtos que claro, tem o uso principal para alimentação humana, mas você pode aproveitar de uma forma integral, ou pelo menos reduzir ao máximo os rejeitos, né? Que é justamente essa questão que aquela economia de 50 anos atrás não levava em consideração, né? Era como se todos os fluxos pudessem ser totalmente aproveitados, não gerasse nenhum rejeito, resíduo ou externalidade, que hoje está muito claro que isso acontece, né? E é preciso trabalhar sobre isso, né? Então, juntamente com isso, né, é necessário mostrar que é preciso aproximar, além da agricultura da indústria, essa questão do uso para alimentação, né? Não apenas da alimentação e do uso para tratamento de doenças, mas sim para prevenção, né, e para o bem-estar. Então, aí você também gera uma série de outras possibilidades, né, de alimentos biofortificados, né, enfim, outros usos industriais que também vão passar pela alimentação e outros usos que vão passar pela indústria, né. Então, isso acaba se aproximando também do conceito de economia circular. Então, você tem aí algumas nuances que passam pelos dois conceitos, de bioeconomia e de economia circular, que é justamente esse aproveitamento dos resíduos de uma fase ou de um nível trófico que podem ser aproveitados por outro, né, de uma forma mais sustentável, né. Eu queria falar também especificamente sobre a agricultura multitrófica integrada, né.
Isso, o que significa isso? Seria justamente você aproveitar esses níveis tróficos, né? O nível trófico seria os níveis alimentares. Então, você cultiva vários tipos de organismos que estão em níveis tróficos diferentes, né? Então, por exemplo, temos o projeto Aquavitae, né, que o líder pela Embrapa é o colega Lucas Torati, né? Então, que você tem uma das formas de desenvolver essa aquicultura multitrófica integrada é você colocar, por exemplo, um peixe carnívoro em conjunto com peixes forrageiros e algas, né? Então, por exemplo, a sobra da ração do peixe carnívoro pode ser aproveitada pelos outros peixes e as algas também acabam se beneficiando disso, né? Então, você acaba tendo menos rejeitos no meio ambiente e consegue fazer um aproveitamento melhor e gerar também mais produtos e subprodutos, né? Um outro caso que a gente está trabalhando nesse projeto é a aquicultura multitrófica integrada com camarões, ostras e macroalgas, né? Isso já é num ambiente marinho, né? Então, é interessante que no mesmo espaço você consegue ter a produção desses três resultados, né? Esses três produtos, porque cada um funciona num nível trófico diferente e aproveitando dos resíduos que o outro organismo deixaria na água, né? Então, com isso a gente consegue ter resultados bem interessantes, né, desse aproveitamento. E, ao mesmo tempo que você consegue aumentar a resiliência da propriedade, né? O produtor consegue diversificar suas fontes de renda e as suas fontes de produtos, né? Não ficando tão dependente de um produto só. E uma coisa que a gente pode utilizar ou para pesquisa, ou mesmo para colocar em discussão, né? Eu estava acompanhando um pouco a discussão anterior, né? Sobre rações para peixes, né? Os principais produtos utilizados, né, nas rações de peixe no Brasil são soja e milho, né, que tem um teor de proteína interessante. Só que esses produtos, como eles têm uma alta concorrência para ser utilizados tanto para rações de outros animais, como também para exportação in natura, eles acabam não se revertendo em benefícios para o produtor, né, por conta do alto preço das commodities, né, alto preço internacional. Então, seria interessante ver uma forma de tentar reduzir essa dependência, né, exclusiva da ração. Não digo também só partir para outros produtos, mas como fazer isso um pouco mais, de uma forma mais eficiente, com benefícios não apenas econômicos, que obviamente são importantes para a permanência do produtor e para que ele consiga se desenvolver, crescer, multiplicar não somente a sua própria atividade, mas gerar outras atividades correlatas dependentes, né? Mas também, principalmente pensando nos benefícios ambientais, né? E da qualidade da água, né? Para a utilização nos outros ciclos seguintes, né? Para problemas sanitários que poderiam ser também reduzidos, e também benefícios sociais, né? Então, em produtos que podem ser utilizados ou como alternativos para a fabricação de rações, ou outros complementares também, né? Como aproveitando também a aquicultura multitrófica, né? Então, essas eram algumas das questões que eu queria colocar sobre esse tema, né? O importante é que, além dessa questão dessa integração, existem uma série de oportunidades que podem ser muito melhor aproveitadas, né, num país como o Brasil, que é dono da maior biodiversidade de fauna e de flora, né, pensando aí na Amazônia, né, onde o Tocantins está inserido, e de uma forma geral, em todos os biomas, mas assim, como até o Thiago estava colocando alguns números, né, por exemplo, na biodiversidade, né, que o Brasil detém um número muito grande, agora os produtos, né, da bioeconomia hoje em dia ainda é uma participação muito pequena. Então, assim, o Brasil tem todas as condições de aumentar essa participação, de ter um papel de destaque, né, nesse sistema de produção que é proposto pela bioeconomia, né. Para isso não faltam recursos, né, a questão de escassez de recursos, e sim de uma melhor combinação desses recursos e da utilização, né, justamente com os incentivos públicos,
e o investimento privado, né? Então, nós temos toda a condição de, tanto no Tocantins e no Brasil, de ser um papel de destaque na bioeconomia, né? Então, acho que eram as principais colocações e eu fico à disposição aí para perguntas. Excelente, Andréia. Eu acho que todos esses posicionamentos que você colocou, né, são de fundamental importância, né, para a gente ter um grande desenvolvimento sustentável da aquicultura, e dentro desses elos que você colocou, social, econômico, a pesquisa, né, a Embrapa, no caso, no qual nós aqui no estado do Tocantins somos privilegiados de termos uma Embrapa Pesca e Aquicultura desenvolvendo um excelente trabalho ao longo dessa década, já aqui no estado do Tocantins, né, que traz esses resultados, né, que vem desenvolvendo essa gama de pesquisa, essa gama de trabalho, mostrando a importância de se trabalhar com sustentabilidade, né, com uma atividade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Né, agradecemos muito a sua participação dentro desse mesmo tema, né, abordando com essa questão da aquicultura sustentável, do aproveitamento do recurso hídrico. Eu gostaria de passar a palavra para o pesquisador Roberto para falar um pouquinho de uma outra tecnologia extremamente sustentável, que é a aquaponia. Roberto, muito boa tarde, seja muito bem-vindo à AgroTeams Digital. Oi, Thiago, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, da Seagro. A gente que tantos anos participou da AgroTeams presencial, né, naquela feira bonita, grande, cheia de gente. É uma experiência muito diferente estar no estúdio hoje, né, mas tendo um alcance tão grande quanto, né. Mas, enfim, é isso. Quando eu recebi o convite para falar um pouco de bioeconomia, né, para essa questão do pescado, da aquicultura, a primeira coisa que me veio na cabeça é a aquaponia, né. E eu trouxe algumas fotos, algumas imagens, não sei se vai ser possível mostrar aqui, mas falando um pouco do que é a aquaponia, é um conceito novo para muita gente, né? Muita gente não conhece ainda. Aqui, agora está aparecendo, não sei se no vídeo está aparecendo, mas a gente pode ver aqui que a aquaponia nada mais é do que uma combinação entre a aquicultura, né, que é a produção de organismo aquático, com hidroponia, que é a produção de plantas em solo, né? Então, muita gente pergunta, o que é aquaponia? Eles falam, eu nunca ouvi falar. Eu falo, mas hidroponia, você já ouviu? Aí a pessoa fala, eu já comprei alface hidropônico, pelo menos, né? Então é isso, a hidroponia é a produção das plantas, né, no caso do alface hidropônico, sem solo, geralmente flutuando sobre a água ou com a água passando ali pela raiz. Então a aquaponia vai juntar a produção da hidroponia com a mesma água para produzir o peixe, fazendo essa troca de nutrientes entre planta e o peixe ou o organismo aquático, né, que pode ser o camarão também, por exemplo. Então, ele refere-se à integração entre a criação desse organismo aquático, principalmente peixe, e o cultivo de vegetais hidropônicos. Quais são as vantagens da aquaponia? Para quem ainda não entendeu, eu vou mostrar algumas bioeconomia do pescado, né? Então, primeiramente, o sistema pode reduzir até 90% do uso de água em relação à agricultura tradicional, porque você usa essa água em recirculação ali no sistema e praticamente você só repõe a água que evapora, então você não precisa ficar toda hora irrigando e assim, é incomparável com um sistema, né, agrícola convencional. Você também vai ter que você pode ter uma produção orgânica dos vegetais, isso é muito interessante, porque como você não tem a necessidade de utilizar esses produtos químicos, como defensivos agrícolas, adubos, já que tudo está dentro desse ciclo fechado e os peixes oferecem os nutrientes que as plantas precisam, muitas produções aquapônicas vão apresentar vegetais orgânicos, o que aumenta o preço de venda do produto e gera viabilidade para o produtor, e tem tudo a ver com esse conceito de bioeconomia que a gente está discutindo hoje. Além disso, não deixa de ser uma alternativa para a recria na aquicultura e a produção de alevinão. Então, mesmo sistemas pequenos, né, porque você produz com tanques menores, você não precisa manter o peixe, às vezes, 4, 5, 6 meses até o tamanho final, mas você pode colocar um alevino bem pequenininho, né, em forma de pós-larva, e esperar um mês ali para bater com o ciclo da planta e vender um juvenil um pouco maior, que é muito interessante para quem já produz e precisa levar para um tanque que seja rede, um tanque escavado,
ou até para vender, né, a um preço com valor agregado maior esse alevino. Então, são questões econômicas e questões do meio ambiente que justificam o tema aí na bioeconomia do pescado. Bom, e aqui eu tenho algumas fotos para deixar um pouquinho mais claro do sistema que a gente está falando. Então, essa primeira foto é um experimento feito na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, onde eu concluí meu doutorado há mais ou menos um ano atrás. E esse é um experimento numa estufa muito bem organizada lá, né? Esses tanques pretos embaixo são os tanques do peixe e a gente pode ver as bandejas flutuantes para os vegetais. É uma estufa de vidro, com o clima todo controlado, usa a luz de LED para manter a iluminação das plantas de forma correta. E lá, como o clima é diferente do nosso, não tem muito frio no inverno, tudo, então eles precisam ter essa estufa muito bem estruturada, com o ambiente muito bem controlado para a produção dar certo, tá? Então a gente fez alguns estudos econômicos com essa estrutura, principalmente comparando hidroponia e aquaponia, e a gente, por exemplo, concluiu que se você conseguir vender o vegetal com preço 20% maior por ser orgânico, a aquaponia já passa a valer mais a pena do que a hidroponia em comparação, tá? Aqui é um experimento na Unesp, né, de Jaboticabal, em São Paulo, né, no centro de pesquisa chamado CAUNESP. Usei também essa estrutura para minha tese. Aqui a gente tem a produção de alface, também numa estufa. Pode ver que a estrutura é um pouco mais simples aqui da estufa, né? Você não tem aquele vidro todo lá, não tem uma temperatura controlada, até porque aqui no Brasil a temperatura, né, a amplitude da temperatura é um pouco menor, e nem as luzes que vão controlar a luminosidade das plantas, mas ao mesmo tempo a gente tem bastante luz natural também nesse sistema, né? Aqui a próxima foto também é lá da Unesp, em São Paulo, aqui a gente selecionando os tambaquis que iam entrar no experimento. Era uma coisa diferente que a gente fez, porque a maioria dos sistemas aquapônicos mundo afora funciona com tilápia, e no Brasil já até que razoavelmente funciona bem, a gente tentou alguma espécie nativa para ver como é que funcionava. Então, aqui a gente estava selecionando os tambaquis e nesse caso não deu certo, eles acabaram ficando doentes e morrendo nos primeiros estágios aí do experimento. Aí depois, passado um ano, a gente esperou a temperatura voltar ao nível que a gente queria, fez de novo o experimento e aí deu certo. Então, mostra aí que a gente tem muito a aprender, né, nesse tipo de sistema, principalmente no Brasil, que é muito incipiente. Aqui é uma estrutura da Embrapa, no caso aqui é a Embrapa de Aracaju, em Sergipe, né, tabuleiros costeiros. Tem um pesquisador lá especialista no assunto, Paulo Carneiro, então ele monta essa estrutura muito focada para o agricultor familiar, então você pode ver que é uma estrutura mais simples. Ao invés de bandejas flutuantes, aqui a gente tem calhas, né, onde a água passa pela raiz das plantas e o peixe fica num tanque separado lá, que a gente pode ver ao fundo, identificado com a letra A. Então é um sistema diferente, mais simples, mais barato, mas ao mesmo tempo produzir com calha assim é um pouco mais arriscado também, porque ela pode entupir, você precisa ajustar o nível, tudo direitinho, então tem um pouquinho mais de risco, mas é um sistema muito mais em conta, né, com orçamento menor, que é possível atingir viabilidade financeira também. Aqui é um sistema com a mesma lógica, muito parecido, só que na nossa Embrapa aqui de Palmas, né, que a gente fez também com a ideia de poder ser replicada aí por produtores pequenos. Então, vocês podem ver como é uma estrutura muito simples. Aqui a gente não está usando estufa, né, como os experimentos controlados das universidades, a gente só põe um sombrite para controlar um pouco a luz do sol, e é um sistema que pode trazer viabilidade também, dependendo de vários fatores, né, mas se fizer bem feitinho, pode ser muito interessante para um agricultor pequeno. Então a pergunta que a gente faz, né, se esses diferentes tipos de aquaponia são viáveis. Mas para responder isso, a gente primeiro precisa diferenciar quais os tipos qual o tamanho da aquaponia que a gente está avaliando, né? Porque a gente pode ter esses sistemas que eu acabei de mostrar, que seriam para a agricultura familiar, né? Que conversa bem com o nosso tema aqui de bioeconomia, né? No debate de hoje. São esses sistemas que a gente viu na foto, menores, né? Com custo menor. Mas você também pode ter unidades comerciais de grande produção. Eu vou mostrar uma foto aqui de praticamente escalas industriais, aí que você produz muito peixe, muito vegetal e consegue até exportar esse produto, tudo usando a mesma lógica de troca de nutrientes entre planta e peixe. E por fim a gente tem a aquaponia urbana também, que é uma outra alternativa que eu vou falar um pouquinho. Então,
Primeiramente, essa unidade comercial lá dos Estados Unidos, essa aqui fica na cidade de Indianápolis, né, a capital do estado de Indiana. A cidade não é conhecida pelas 500 milhas, mas tem essa estrutura bem grande de aquaponia também. Então, nessa foto a gente vê tanques de tilápia, são tanques bem grandes, com uma aeração bem forte, né? E um galpão bem grande também. E as plantas vão ficar em outro galpão, embora a água faça essa recirculação e converse com os dois sistemas, eles ficam em ambientes separados, né? E a água vai passar por toda a filtragem, todo o processo para poder fazer essa conversa entre os dois sistemas. Então aqui a gente tem a produção de tilápia, nesses tanques grandes, e aqui a gente tem a produção das plantas. Vocês veem que são 5 ou 6 andares por... né, só para a produção da planta, todas com luz de LED forte. E eu fiz uma pesquisa econômica com essa unidade e ele tem um faturamento de mais de R$1 milhão por ano. Então é uma estrutura bem interessante, bem grande, que dá muito lucro, né, pelo que ele nos informou, e ele vende país afora aí, os produtos, tanto o peixe quanto as plantas. Uma última alternativa que tem é a aquaponia urbana, é algo que está começando, mas é muito interessante também. Vocês vejam aqui pela foto, é uma estrutura numa varanda de um apartamento. Então, você, né, assim, um ambiente totalmente urbano, um apartamento, você só precisa de um espacinho ali para a varanda, uma tomada, e você vai conseguir produzir um peixe aí de tanto em tanto tempo, com alguns vegetais para comer em casa. Então, lógico, assim, a ideia não é ser viável economicamente, esse caso, né, mas você ter a comida ali para sua família ao seu alcance de uma maneira sustentável e interessante, até para quem tem filho, por exemplo, é uma maneira de ensinar uma série de questões aí de produção de alimento, de planta, né, de produção sustentável. Então, algumas empresas vêm investindo em fornecer isso, né, na Europa, por exemplo, essa estrutura mais padronizada para que possa ser feita no ambiente urbano também. E aí, nessa questão se vale a pena, não vale, porque o que acontece? Hoje no Brasil, a gente tem muito pouco estrutura aquapônica comercial. É um setor muito incipiente, ainda que está começando, você não tem uma grande produção. Muitos especialistas que eu converso falam, isso aqui não vai ser viável no Brasil, a gente precisa investir muito em pesquisa, então é um setor que está realmente começando. E aí eu mostro assim, um contraponto nessa questão do custo, né? Infelizmente está em inglês, até peço desculpa esse gráfico, mas só para mostrar, porque assim, a gente fala muito do reuso da água, né? Dessa questão ambiental de você ter um recurso aí limitado na natureza que a gente pode reusar, e esse ponto é muito bom. Mas ao mesmo tempo, o segundo maior item de custo da aquaponia é a energia, porque você precisa, às vezes, da luz de LED, você precisa da bomba, né, que faz recircular a água, entre outros fatores. Então, ao mesmo tempo, é um sistema que usa mais energia do que uma aquicultura convencional, por exemplo. Então, pode ser um trade-off que a gente tem entre o uso de energia e o uso da água, que tem que ser mais bem estudado para ver se, de fato, para a natureza vale a pena investir na aquaponia em larga escala. E o tema que é maior é trabalho, né, porque a aquaponia vai exigir aí uma mão de obra um pouco mais qualificada também do que a agricultura e a aquicultura convencionais. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria deixar aí de recado sobre a aquaponia, mostrar esses exemplos, para quem não conhecia, deixar aí algumas imagens de como funciona e todo esse potencial que tem para um futuro aí na produção tanto do vegetal quanto das espécies aquáticas. Perfeito, Roberto. Vale destacar, né, que nós temos também a ABA, né, Associação Brasileira de Aquaponia, né, no qual nós temos até um dos nossos extensionistas rurais do estado do Tocantins, o Renan, né, que participa dessa associação, né, fomentando a aquaponia, né, como uma atividade sustentável, seja ela em pequena escala, né, pensando na segurança alimentar, ou até pensando numa estruturação comercial, né? Pensando em geração de emprego, geração de renda, né? Dentro desse tema de bioeconomia, eu acho que é sempre importante a gente também valorizar as nossas espécies nativas, né? Que é um dos grandes tesouros que nós temos aqui no estado do Tocantins, né? Mais de 300 espécies aí catalogadas, identificadas, né? E dentro das espécies nativas aqui, o Tocantins é o 5º maior produtor de tambaqui do Brasil, né? Hoje o Tocantins produz em torno de 6.080 toneladas de tambaqui. E nós temos aqui também, além de secretária de Meio Ambiente,
uma das maiores produtoras de formas jovens de alevinos do norte do Brasil, né, a Miyuki. Miyuki, fala um pouquinho para a gente do trabalho, né, da importância do tambaqui, tanto na segurança alimentar, na bioeconomia e na estruturação da aquicultura do estado do Tocantins. O tambaqui, para nós, foi na época que a gente começou com a piscicultura mesmo, ele foi assim o peixe que a gente achou mais fácil para comprar alevino. Por isso que na época, você lembra bem, né, tanto no estado de São Paulo, onde começaram os grandes processos de piscicultura mesmo, começaram com o tambaqui. E o tambaqui também, pela facilidade e pela quantidade, né, de ovos que a gente conseguiu lá logo de princípio fazer situações de ter assim uma produção bastante alta, né? Porque hoje a gente fala assim, um tambaqui, quando ele reproduz, a gente consegue fazer 1,5 milhão de larvas de uma vez só, né? Com aproveitamento de praticamente 90% hoje, com tecnologia, com a ajuda da Embrapa mesmo, que a gente está vendo aqui que, nossa, tanta coisa boa que pode ser empregada. E com a mesma Embrapa nos ajudando, com seleção de matrizes, com a chipagem, né, de colocação de elementos genéticos mesmo, da gente trabalhar em condições bastante favoráveis para a produção de alta qualidade, a gente conseguiu realmente fazer do tambaqui hoje uma espécie dentro do estado que vai ser assim, eu tenho certeza que depois da tilápia, que hoje o consumo grande ainda é tilápia. Por incrível que pareça, a nossa maior produção é tambaqui. Mas se fizermos uma pesquisa como foi feita, hoje o maior consumo que tem é tilápia, né? Por isso que talvez a escolha, né, para o mercado maior, né, para esse mercado que vai não só para a exportação de outros estados, como também, né, para outros países. Mas o tambaqui realmente eu acho que é a segunda espécie que vai imperar dentro desse estado por conta dessa facilidade de alevino, pelo trabalho que já vem sendo feito com a Embrapa, para termos também um pacote tecnológico, que talvez tenha sido uma das dificuldades de colocar um peixe nativo, né, hoje em grande produção, talvez seja exatamente isso. A gente não ter esse pacote que, de repente, nós vamos conseguir fazer também. Então, eu acho assim que toda essa situação que hoje tem dentro do Estado, né, mais uma vez, né, agradecendo aqui ao Estado mesmo, ao governador, a toda essa sinergia de trabalho entre as equipes que vocês viram no quadro anterior, todos os secretários empenhados em fazer o melhor. E a Embrapa desenvolvendo esse trabalho de pacote tecnológico, nós temos hoje aqui, acho que o diferencial muito grande no país, não é? E vale destacar também, né, que através, né, da bioeconomia também se aplica às novas tecnologias e o Estado, né, como foi apresentado na quarta-feira, fez a abertura, né, do programa, né, de monitoramento genético da produção de alevinos e formas jovens de tambaqui através de tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, né, através das ferramentas genômicas, onde vai se conseguir se fazer os acasalamentos direcionados, reduzindo custos de produção, tanto para o alevinocultor, tanto para o produtor e para a indústria, né? Melhorando a qualidade genética, o padrão desses alevinos produzidos dentro do estado. Outra tecnologia que também a gente tem que destacar, né, do estado Tocantins, que também está passando durante esses dias de agrotins, é a tecnologia do seu João, né, para tirar uma dor, né, do tambaqui, que é a questão da espinha Y, né? O seu João desenvolveu um equipamento que consegue cortar o tambaqui, né, filetar o tambaqui, as espécies nativas que têm espinha Y, né, fazendo a retirada ali, fazendo a quebra, e que na hora do consumo isso não venha a intervir, né, nessa questão, né? Tudo isso acaba sendo bioeconomia, porque se a gente gera
um desenvolvimento na ponta, né? Na ponta da cadeia, e isso tudo vai auxiliar todos que estão envolvidos dentro dessa situação, dentro dessa cadeia fantástica que é a cadeia da aquicultura do Tocantins. Bom, eu gostaria de passar a vocês, né, já estamos aqui praticamente no final, para que dessem aí as suas últimas palavras, né? Andréia, começando por você, agradecer sua participação. Bom, eu que agradeço, Thiago, o convite para a gente participar, né, com o Roberto, dessa discussão que é super importante para o desenvolvimento do Tocantins e da piscicultura, né, no estado. E lembrando que existem uma série de projetos, né, da Embrapa, que a gente está sempre trabalhando em conjunto com o estado do Tocantins, né, junto com o Rural Teams também, né. Essas parcerias são muito importantes, né, porque sozinho a gente também não conseguiria chegar muito longe, né. Lembrando de outros projetos, né, que estão em desenvolvimento, né, como o Sítio Aquicultura, né, o desenvolvimento de um sistema de inteligência estratégica para a aquicultura, inicialmente no bioma amazônico e também para o restante do território nacional. Temos trabalhado também com os sisteminhas, né, com a multiplicação dos sisteminhas. Aí também trabalhamos, né, tivemos uma parte do projeto que foi feita com quilombolas, com populações tradicionais, e também o Rural Teams tem trabalhado na multiplicação, né, que isso realmente é um exemplo muito importante, né, em pequena escala, né, de economia circular, mas de grande importância para a segurança alimentar do produtor rural, né, principalmente nas áreas que tem esse problema de insegurança alimentar, que infelizmente ainda é comum, né, no nosso país. Então, esse é uma das tecnologias que ainda pode se desenvolver muito, né, e com certeza com essas parcerias a gente vai conseguir resultados muito mais interessantes. Obrigada. Secretária Miyuki. O tempo está acabando, né? Vou só agradecer. Muito obrigada, Thiago Tardivo, obrigada, Embrapa, e obrigado, secretário. Obrigada pela Agrotins. Agradecer a todos aqui que estiveram com a gente. Passo para a Késia. Obrigada, Thiago. Obrigada pela participação de todos vocês e parabéns pela condução desse tema tão relevante. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes de sair, eu queria de novo reforçar o convite para você entrar na plataforma da Agrotins, www.agrotins.to.gov.br. Passa lá, visita o Campo Expositores. Lá você tem excelentes oportunidades de negócios e mais, viu? Uma linha de crédito especial para Agrotins. Não vai perder, né? Passa lá. Continua com a gente que a gente volta já já. Estamos de volta ao vivo nesta sexta-feira, último dia da programação aqui ao vivo da Agrotins 2021. Mas a gente lembra para você que a gente para por aqui nessa sexta ao vivo, mas todo esse conteúdo e todo esse conhecimento vai estar à sua disposição até 30 de julho na plataforma digital www.agrotins.to.gov.br. Então não se preocupe, passe lá, você poder assistir inclusive as palestras que foram ministradas aqui ao vivo, vai estar todo o conteúdo à sua disposição. Bom, a gente fala agora sobre bovinocultura. Por muito tempo, para garantir a sanidade animal, o recurso do antibiótico era muito usado e era sucesso. Mas agora existem outras alternativas que também têm trazido bastante resultado. E eu tenho agora o prazer de apresentar esse painel que vai tratar sobre o assunto, porque traz 3 mulheres com currículos exemplares na área. A bovinocultura por muito tempo foi uma área masculina, então estamos aqui também para valorizar essa participação feminina no campo. Conosco aqui, online, Marlene de Barros Coelho Caviglione, pesquisadora da Embrapa Gado e Corte, Campo Grande, Fabiane Siqueira, também pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, e no estúdio, Érica Jardim, médica veterinária. Todo seu, Érica. Obrigada, Késia. Muito obrigada pela presença, doutora Marlene, doutora Fabiane. E eu vou fazer rapidamente vou ler rapidamente um breve currículo das doutoras. Doutora Marlene é pesquisadora, possui graduação em Engenharia Metalúrgica pelo UFMG, mestrado e doutorado também pelo UFMG,
e trabalha na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, na Embrapa, desde 2007, com experiência na área de ciência e engenharia de materiais, com ênfase em área de biomateriais e biomoléculas, em nanopartículas, biosensores, eletroquímica e caracterização de materiais com aplicação em saúde e nutrição bovina. E doutora Fabiane possui graduação em ciência biológica pela Unesp, e mestrado e doutorado também pela Unesp em ciências biológicas. Trabalha na Embrapa Gado de Corte desde 2006, com experiência na área de genética molecular aplicada ao melhoramento, nutrição e sanidade animal, com ênfase em ciências ômicas, atuando principalmente na área de identificação de genes e de marcadores moleculares associada a características de interesse econômico em bovinos de corte. Eu dou muito boas-vindas às doutoras e passo a palavra à doutora Marlene para falar sobre o nosso painel das perspectivas para o desenvolvimento de novos aditivos para alimentação bovina. Boa tarde. Obrigada, Érica, pelas apresentações. Nós agradecemos também à CEAGRO, aos organizadores deste evento, pela oportunidade deste espaço para falar como as áreas de metagenômica e nanotecnologia podem se integrar para o desenvolvimento de novos aditivos para a nutrição animal, que melhorem a produtividade da carne bovina e a sustentabilidade ambiental. Nós vamos ter aí está sendo já mostrada a apresentação, Érica? Isso. Pode passar, por favor. Bem, o último relatório da BIEC, publicado em 2020, mostra que a pecuária brasileira tem, então, um rebanho de 214 milhões de cabeças, tendo movimentado em 2019 todo o agronegócio em torno de 618 bilhões de reais. Nós produzimos mais de 10 milhões de toneladas de carne e do custo total de movimentação total de produção, 12 bilhões estão relacionados à nutrição. Isso mostra que o Brasil se manteve, então, como protagonista neste mercado. Próximo, por favor. Mas o cenário mundial, então, aponta para um aumento, aí uma expectativa de que se aumente em 76% a produção global de carne e de leite em 63%, porque se prevê que em 2050 a população mundial chegue em torno aí de 9,7 bilhões de pessoas. Dessa maneira, também cabe ressaltar que os gastos com nutrição animal giram em torno de 50% a 60% do custo total, e o desempenho animal é reflexo do manejo nutricional. Isso tudo mostra o desafio que nós temos em aumentar a oferta deste produto em quantidade e qualidade, né? Implementando nossos sistemas de produção, tornando-os mais eficientes, para que eles produzam mais em menor tempo, e sem esquecer da sustentabilidade ambiental, o bem-estar animal e da sanidade. Próximo. Com este cenário, há que se considerar que nosso sistema de produção, a forragem, é a principal responsável pelo fornecimento de energia ao animal. E isso é possível porque os ruminantes, por ter essa variedade de espécies de micro-organismos no rumen, são capazes de transformar o alimento ingerido em alguns produtos que eles utilizam como fonte de energia, aminoácidos e vitaminas, bem como para o seu crescimento, mantença e produção de carne ou lã. A capacidade de degradar a parede vegetal é de grande importância econômica para países onde a fonte de nutrição é a forragem. Próximo. Apesar dessas vantagens, há que se mencionar que acontece um subaproveitamento das gramíneas tropicais, onde a taxa de degradação da fração fibrosa em comparação com gramíneas de clima temperado é menor. Além disso, próximo. Além disso, na fermentação ruminal, observa-se uma perda em torno de 2 a 12% da energia bruta ingerida na forma de metano, energia essa que poderia estar sendo direcionada para outras atividades metabólicas, como o crescimento, a prenheza, a lactação. Esse metano é produzido por bactérias metanogênicas presentes no rumen e liberado para o meio ambiente por meio de eructação. Então, é necessário manipular a dieta dos ruminantes visando reduzir esses metanógenos, melhorar a digestibilidade da forragem e selecionar animais mais eficientes. Então, o aumento da eficiência produtiva do animal vai reduzir o seu tempo de permanência no sistema, o que impacta, então, nessa redução de metano liberado para o meio ambiente.
identificar animais também mais eficientes, mostra que esses animais poderiam consumir menos matéria seca, o que acaba impactando no custo e no lucro para os produtores. Próximo. Manipular a dieta dos ruminantes tem sido foco de pesquisas nos últimos 50 anos, o que aumentou muito a nossa compreensão sobre a digestão das fibras vegetais no rumen e levou, então, à criação de estratégias de manejo nutricional, como, por exemplo, a inclusão de suplementos de ureia como fonte de nitrogênio na dieta, a elaboração de tratamentos mecânicos e químicos para melhorar a digestibilidade da forragem, a suplementação também, suplementação com material energético e proteico, garantindo uma produção o ano todo, mesmo quando a forragem apresenta uma baixa qualidade, né, como, por exemplo, na época da seca, e também de novos aditivos, como ionóforos ou antibióticos em geral, minerais, leveduras e enzimas. Além disso, também, esse melhoramento todo que foi obtido ao longo dos anos permitiu a construção de modelos computacionais para a formulação de dieta. Próximo. Parte do conhecimento gerado foi proveniente, então, até recentemente, de aplicação de algumas técnicas dentro da microbiologia ruminal, que são técnicas clássicas de cultivo de micro-organismos, mas elas são limitadas porque muitos micro-organismos anaeróbios presentes no rumen não podem ser cultivados, e essas técnicas também são demoradas e muitas vezes ineficientes na multiplicação desses micro-organismos, tá? E os micro-organismos cultiváveis do rumen representam aproximadamente só 15% dessa microbiota. Isso quer dizer, então, que nós temos pouco conhecimento da população microbiana ruminal. Próximo. Portanto, ainda existe, né, muito espaço e a necessidade de intensificar esforços de pesquisa para aumentar o conhecimento sobre os processos que ocorrem no microbioma ruminal e as relações que existem entre os micro-organismos. O conhecimento permite, então, o desenvolvimento de novos produtos e processos que possam aumentar a produtividade dos rebanhos, diminuir o uso de antibióticos no sistema de produção e auxiliar na mitigação de gases de efeito estufa. Neste contexto, a gente acha que, então, integrar abordagens como metagenômica e nanotecnologia permite avançar o conhecimento sobre como o microbioma ruminal é afetado pela dieta, possibilitando o desenvolvimento de novos insumos para a nutrição animal. Próximo. Sendo que a metagenômica é uma abordagem que permite estudar simultaneamente os genomas de todos os micro-organismos que habitam um nicho ecológico, como o ambiente ruminal, sem a necessidade de realizar culturas individuais. Existem duas maneiras de aplicar as ferramentas metagenômicas. Uma delas é no estudo da taxonomia, onde eu posso classificar todos os micro-organismos em grupos, né? Então, eu descrevo toda a microbiota, mas como o microbioma ruminal não é apenas uma coleção de micro-organismos, né? Uma comunidade onde existe um trabalho harmonioso e cooperativo que vai levar ao desempenho de algumas funções, como, por exemplo, a degradação da celulose e a produção de metano. Então, estudos relacionados a isso dentro da metagenômica funcional. A funcionalidade do microbioma, então, depende menos de quais os micro-organismos que estão presentes e muito mais do que eles são capazes de fazer juntos. Próximo. Os metagenomas são obtidos por meio de sequenciamento e depois aplica-se métodos computacionais robustos e como resultado, o que você vai ter? A identificação taxonômica em nível de espécie, a estimativa de vias metabólicas a partir de diferentes amostras, então posso manipular a dieta animal e ver como que isso está afetando a população microbiana por meio dessas ferramentas, a função de cada micro-organismo, também estabelecer hipóteses sobre as interações fisiológicas entre os diferentes membros da comunidade e identificar micro-organismos de baixa abundância, espécies que estão pouco ativas. Próximo. A outra abordagem que nós mencionamos aqui é a abordagem nanotecnológica, sendo que a nanotecnologia é uma área que lida com o desenvolvimento de tecnologias em escala nanométrica, ou seja, como mostra a figura aí, onde está uma pequena figura de microscópio, foi onde eu localizei as estruturas que têm entre 100 e 200 nanômetros. Essas estruturas são muito pequenas, são da ordem de grandeza de partículas virais, mas elas são bem menores do que, por exemplo, as bactérias, que está aí na escala micrométrica. Então, eu quis trazer esse exemplo para mostrar essa relação de tamanho entre nanopartículas e bactérias, para a gente entender um pouquinho por que nós temos aqui
um potencial de desenvolvimento de alternativas ao uso de antibióticos na nutrição animal. Próximo. Então, como exemplo, eu quero colocar que partículas nanométricas de minerais, por exemplo, zinco, selênio e cromo, que são habitualmente usados na nutrição animal, elas são muito interessantes nessa aplicação por serem nanométricas, por serem bem pequenas, porque elas vão apresentar características como maior biodisponibilidade, porque tem maior área superficial específica, alta atividade, maior capacidade de absorção quando comparadas com micropartículas que têm um diâmetro bem maior. Então, tem se observado que essas nanopartículas podem ser facilmente transportadas e absorvidas pelo trato gastrointestinal dos animais e utilizadas por estes. Próximo. Outras características são que os nanominerais vão apresentar esses efeitos significativos com doses mais baixas do que as recomendadas pelos fabricantes para uso das fontes minerais convencionais. Então, aqui a gente quer chamar a atenção porque doses mais baixas significam uma eficiência maior, então o custo menor também, que eu vou estar utilizando menos desses materiais na nutrição e conseguindo um bom desempenho. Aqui só para ilustrar algumas das estruturas de nanopartículas que é possível a gente usar a síntese química para obtenção. Próximo. Uma outra característica muito interessante que a gente observa é que os nanominerais apresentam efeitos antibacterianos e promotores de crescimento mais significativos do que os convencionais. Então, esses materiais podem alterar o padrão de fermentação ruminal. Isso aqui motivo desse painel aqui, né, principalmente. E alterando o padrão da fermentação ruminal, a gente pode usar, então, toda a abordagem da metagenômica para entender como que isso funciona, para além das técnicas clássicas de microbiologia ruminal. Próximo. Então, um outro exemplo concreto disso é que nanopartículas de óxido de zinco, por exemplo, têm efeitos bactericidas em bactérias gram-positivas e gram-negativas. E a atividade antibacteriana dela vai depender da área de superfície e da concentração. E a gente observa, então, que existe uma relação muito direta entre o tamanho dessas nanopartículas e essa propriedade antibacteriana. Quanto menor o tamanho da partícula, melhor é a atividade antibacteriana. Sendo que esse material, o zinco, lembrando que o zinco já é comumente utilizado na nutrição animal. Próximo. Portanto, a integração de ferramentas de nanotecnologia, das metaômicas, bioquímica e nutrição animal vão ser capazes de nos dar uma visão mais aprofundada sobre essa complexa rede de interação existente entre micro-organismos ruminais, o processo de fermentação e o desempenho animal. Isso vai nos levar, então, a desenvolver novos aditivos que focam em aumento da eficiência produtiva do animal e por isso, então, vão reduzir o seu tempo de permanência no sistema, o que vai impactar diretamente na redução dessa emissão de CH4 por quilo de carne produzido. Então, essa verdadeira compreensão de todos esses aspectos vão estar relacionados a esse estudo, então, do microbioma como um todo. Próximo. Aqui nós quisemos colocar só esse nosso documento, que foi publicado agora em janeiro de 2021, que traz todos esses aspectos em detalhes, né? Aqui foi só para uma introdução ao assunto, para que a gente pudesse conversar, as pessoas conhecerem a gente, para poder melhorar essa interação, essa divulgação do nosso trabalho. Aí no Google é só colocar a palavra Embrapia e esse número aí, que vocês identificam rapidamente esse documento, podem baixar em PDF. Próximo. Então, muito obrigada pela atenção, pelo espaço, nós estamos à disposição, está aí o nosso contato, quem não conseguir falar conosco agora pode mandar essas perguntas, a gente vai responder. Estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Embrapa Gado de Corte. Muito obrigada. Doutora Fabiane. Oi. Oi, Érica. Vai apresentar? Não, apresentar não. Só... Não. Quer complementar alguma coisa? A Marlene abordou de forma rápida esses assuntos complexos, mas é que só 20 minutos fica meio complicado, né? O que a gente quis trazer é como essas novas ferramentas elas podem ser integradas e elas podem auxiliar no desenvolvimento de novos aditivos, de novas estratégias nutricionais para melhorar o desempenho animal, para melhorar a produção e interferir também na sustentabilidade ambiental. Já que você colocou justamente essa última palavrinha aí da sustentabilidade ambiental, nós tivemos no dia
16 um painel sobre pecuária sustentável, e é justamente nessa pegada que eu queria colocar uma pergunta. Num dos slides da doutora Marlene, ela coloca justamente, talvez, o que eu tenha enxergado de mais vantajoso, né, nesse trabalho é a questão de melhorar o desempenho animal, né, deixando o animal menos tempo no sistema, abatendo ele mais rapidamente, né, e diminuindo, então, a propagação de gases de efeito estufa, a emissão de gases de efeito estufa. Tudo que o mundo hoje quer do Brasil, né? Que a gente produz uma carne verde, digamos assim, né? Descarbonizada, né? Então, talvez essa é a maior vantagem que eu enxergue, né, dentro desse trabalho de vocês. E aí eu queria saber, então, como é que seria essa ação desse novo aditivo para a mitigação, né, dos gases de efeito estufa. Érica, novos aditivos, eles podem ser utilizados para alterar os parâmetros de fermentação ruminal e para modular o metabolismo do animal, de tal forma que ele vai ser mais eficiente em transformar os alimentos que são consumidos no produto final, na carne ou no leite. Entretanto, independente da estratégia que a gente use para desenvolver novos aditivos, o nosso foco aqui é usar ferramentas de metagenômica, de nanotecnologia, mas independente de, dentro dessas áreas, qual estratégia a gente use, é importante que a gente foque em alguns pontos, em alguns aspectos importantes que acontecem durante o processo de fermentação ruminal. Por exemplo, um aditivo ser eficiente, ele pode ser desenvolvido com foco em estimular a utilização de hidrogênio que é produzido naturalmente dentro do rumen, devido ao processo de fermentação ruminal. Esse hidrogênio, ele é o precursor para a produção de metano. E quanto mais hidrogênio a gente tiver ali no meio, mais metano será produzido. Então, uma das estratégias, a gente pode buscar aditivos que interfiram nessa produção de metano, né? Ou diminuindo, de metano não, de hidrogênio, desculpa. Ou diminuindo a produção de hidrogênio, ou fazendo com que aconteça um estímulo ali dentro do rumen e que esse hidrogênio seja usado para produzir metabólitos que sejam benéficos para o animal e sejam usados em outras vias. A gente também pode pensar em estratégias de inibir o crescimento de micro-organismos metanogênicos, que são os micro-organismos que produzem o metano. Se a gente inibir o crescimento deles, diminuir a população ou diminuir a atividade deles, a gente consegue diminuir a produção de metano também. A gente também pode utilizar de enzimas para melhorar a digestibilidade das forragens, a digestibilidade da dieta, né? Então, com isso a gente vai aumentar a eficiência produtiva do animal, a gente consegue reduzir o tempo, então, de permanência desse animal no sistema de produção e, com isso, diminuir a produção de metano por quilo de carne produzida. Então, a gente precisa pensar, né, nessas funções, nessas etapas que acontecem ali no rumen durante o processo de fermentação, para desenvolver um aditivo que seja eficiente e que utiliza as estratégias que a gente quer de nanotecnologia, de metagenômica, e que permita que o animal se desenvolva melhor, produza melhor e contamine menos o ambiente. Basicamente. Ou seja, realmente uma pecuária mais sustentável, né? Que é que o mundo exige, né, do Brasil. Isso. Doutora Marlene, quer complementar? Eu acredito que isso também vai nos levar para um outro patamar de conhecimento, né? A gente precisa avançar mesmo. Então, são ferramentas, a gente quer pontuar aqui que metagenômica e nanotecnologia, que são capazes de nos levar para esse outro patamar de conhecimento, auxiliar bastante aí nesse desenvolvimento de novos aditivos. Com relação a esses novos aditivos, né, essas novas tecnologias, aí eu pergunto então, por que é tão importante desenvolver essas alternativas aos ionóforos que são adicionadas às dietas aos animais? A utilização de antibióticos na produção animal ela já vem sendo criticada por consumidores e por
autoridades governamentais há algum tempo. Né? Existe o questionamento se o uso excessivo desses antibióticos na produção animal, como promotores de crescimento, se eles deixam resíduos na carne, no leite, se isso pode prejudicar a saúde humana e também se esses resíduos eles podem levar a um aumento na incidência ou na prevalência de resistência microbiana na área de saúde animal. Né? Então, além disso, considerando que o mercado mundial de carne e os consumidores estão exigindo cada vez mais alimentos que sejam produzidos de forma sustentável, é extremamente importante que sejam desenvolvidas novas estratégias nutricionais que utilizem outros aditivos, outras moléculas, outras estratégias que tenham foco na saúde e na imunidade do animal. Né? Nessa linha, a gente pode pensar no desenvolvimento de aditivos naturais, como, por exemplo, probióticos, pré-bióticos, que são produtos que são formulados a partir do cultivo de micro-organismos vivos, que não são patogênicos para o animal, e que vão induzir alterações na população microbiana, reduzindo competição entre os micro-organismos por nutriente, aumentando a absorção desses nutrientes, mantendo a integridade ali da mucosa intestinal. Né? Então, esses aditivos biológicos também são uma forma interessante da gente pensar em desenvolver um aditivo. E isso a gente pode conseguir esse conhecimento pela metagenômica, porque a gente pode identificar ali na amostra que a gente está analisando alguns micro-organismos que apresentam essas funções e que possam ser utilizados para desenvolvimento de pré-biótico. Né? E a abordagem, que foi o que a doutora Marlene também apresentou, é desenvolver nanopartículas minerais, porque essas nanopartículas elas podem apresentar efeitos antibacterianos, efeitos de promotores de crescimento, elas podem ser mais significativas, né, no seu efeito do que os antibióticos que são utilizados convencionalmente, e elas podem ser desenvolvidas para alterar o padrão de fermentação ruminal sem deixar resíduos nos produtos finais, como na carne e no leite. Hoje a gente também temos o conceito de saúde única, né? Justamente visando esse combate, né, à resistência, né, bacteriana, dos antibióticos, e justamente tentando combater esse uso indiscriminado, né, dos antibióticos, tentando congregar, né, essa saúde humana, ambiental e animal nesse conceito, né, de saúde única, que é também uma resposta que a gente precisa dar também na hora dessa resposta para o mundo, né? Quando a gente está produzindo carne para o mundo e precisamos estar linkados também a essa questão, né? Quando a gente pretende vender carne para o mundo, né? Então a gente precisa estar buscando responder isso também da melhor forma possível, né? Doutora Marlene, quer complementar? Eu quero que a gente possa ter um espaço assim para dizer que para esse trabalho acontecer mais rápido, esses produtos chegarem mais rápido aos produtores, a gente precisa de investimento, né? Então, a gente quer deixar aqui também um recado, deixamos aí o nosso contato, se puder depois colocar no final mais um pouquinho, que a gente pode ter parcerias. É possível que se faça parcerias com a Embrapa, tá? Para a gente fazer esse desenvolvimento em conjunto. Então, nós gostaríamos também de captar essas parcerias, porque a gente acredita que isso aconteça mais rápido, né? Chegar esses insumos até o produtor. Em quanto tempo vocês acham que nós teremos esses aditivos? Olha, os nanominerais, eles têm assim, um potencial de serem colocados mais rápido no sistema de produção para a gente ir verificando aí como é que eles vão se dar. Por quê? Os microminerais já são utilizados, né? A gente não está falando de inventar materiais novos. Nós estamos falando de uma coisa muito interessante que está dentro dessa área, que é trabalhar em escala menor, trabalhar eles como nanopartículas, tá? Então, por essa direção aí, a gente acredita que sim. A gente já tem resultado. Pelo menos na literatura. O que a gente precisa trazer para o Brasil esse trabalho, colocar aqui dentro do nosso sistema de produção, com as nossas forragens, ver como que isso vai
vai se dar essa dinâmica ali dentro do rumen desses materiais para a nossa realidade, né? Então, é nisso que nós estamos trabalhando agora, tentando colocar aí esse trabalho para rodar mais rápido, mas estamos precisando de recursos. Então, vocês estão precisando de parceiros Parceiros. para o produto em si, né? O que nós acreditamos que aqui foi uma boa oportunidade que se abriu para nós, né? Que a gente até agradeceu aí pelo espaço por causa disso, né? Fabiane, por favor. Não, eu ia só complementar que, assim, existe uma modalidade de parceria na Embrapa, onde a Embrapa coloca recurso financeiro, infraestrutura física, mão de obra, e o parceiro da iniciativa privada também. Então, é possível celebrar um contrato prevendo o desenvolvimento de ativos, de inovações tecnológicas, nesse esquema de tanto a Embrapa quanto o parceiro entra com recurso, com mão de obra, com infraestrutura. Isso é definido, né, o que cada um vai colocar, a porcentagem, para desenvolvimento de produtos que atendam as necessidades das cadeias produtivas, né? Então, se alguém que estiver assistindo tiver interesse em conversar com a gente para entender mais como é esse processo, é só entrar em contato conosco, né? A ideia um modelo de inovação aqui é justamente mostrar esse trabalho, né, que vem justamente ao encontro do que a gente busca no estado do Tocantins, que é trabalhar com uma pecuária sustentável, uma pecuária que trabalhe com a produção de uma carne carbono neutro, que trabalhe com esse conceito de saúde única, né? Com aumento de produtividade, mas também com mitigação de efeito de gases de efeito estufa. Então, o propósito foi apresentar esse trabalho, apresentar essa tecnologia nova, né? Esse trabalho da metagenômica, o tanto que a gente pode evoluir dentro da bovinocultura, na nutrição animal. Então, eu fico muito feliz em poder trazê-las aqui para mostrar esse trabalho que é um abrir de fronteiras, né, para a pecuária nacional. E espero realmente ser um canal aí para essas parcerias, para que a gente possa colocar esse produto para o pecuarista brasileiro. E no chat eu imagino que tenham algumas perguntas, vou encaminhar para vocês, e essa é a primeira oportunidade, né? Quem sabe vamos lançar o produto aqui na AgroTeams 2022. Muito obrigada pela participação, foi muito bom tê-las aqui conosco, e essa é a primeira de muitas que virão. Com certeza, nós que agradecemos a oportunidade. Considerações finais. Nós agradecemos a oportunidade, né, de participar desse evento. Obrigada por ter a possibilidade de ter te conhecido, Érica, e com certeza esse é só o primeiro contato, né? Vamos continuar conversando e vamos desenvolver um trabalho juntas, com certeza. Também gostaria de agradecer e dizer mais uma vez que nós estamos à disposição. Muito obrigada. Passo para a Késia. Obrigada, Érica, né? O nosso agradecimento também às pesquisadoras da Embrapa Gado de Corte de Campo Grande. Parabéns pelo trabalho. Nós vamos mais uma vez a um breve intervalo e voltamos já já. Você continua com a gente, tá? Essa sexta-feira tá imperdível, é o último dia do Ao Vivo da AgroTeams 2021. A gente volta já.